Mais um julgamento absurdo está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Um julgamento completamente político do suposto núcleo 2 do golpe de Estado, do atentado contra a democracia. E eu vou explicar absolutamente tudo para você nesse vídeo. Quem são as pessoas acusadas, do que eles estão sendo acusados e por que isso tudo é um absurdo, uma baita de uma perseguição política. E sim, Felipe Martins está envolvido nesse meio. Mas antes de você assistir esse vídeo, já deixa o seu like aqui para fortalecer cada vez mais o trabalho que a gente está fazendo e se inscreve no meu canal para que a gente cresça uma comunidade cada vez mais de pessoas conservadoras, de direitas, interessadas em defender de fato a democracia, a liberdade e a Constituição aqui no nosso país. Então é isso mesmo, pessoal. Hoje o STF está julgando o chamado núcleo 2 do suposto golpe de Estado de 2023, quando alguns assessores do Bolsonaro teriam feito um plano, assessores e militares teriam feito um plano para impedir que o Lula tomasse posse. Eu vou mostrar aqui para vocês quem são as pessoas acusadas nesse caso. O primeiro deles é o Silvinei Vasquez. O Silvinei, ele era ex-diretor da PRF e está preso desde agosto de 2023, sim, prisão preventiva, algo completamente absurdo, já que a defesa não tem nem acesso à sua acusação. Nós temos também Marcelo Câmara, que é coronel da reserva e é ex-assessor de Bolsonaro. Além dele, nós temos Mário Fernandes, ao total aí são 6 pessoas, tá? O Mário Fernandes, ele era general da reserva e o ex-número 2 da Secretaria-Geral do Governo Bolsonaro. O famoso Felipe Martins, que era assessor dos assuntos internacionais do Bolsonaro e está no julgamento hoje, é o único desses acusados que está presente no julgamento, inclusive está usando tornozeleira eletrônica, é isso mesmo. Um apetrecho aí para bandidos, pessoas condenadas, traficantes, homicidas, está usando o Felipe Martins por um suposto golpe de Estado que a gente sabe que nunca existiu, que nunca teve uma arma ali no Congresso. Temos também Marília Ferreira de Alencar, que é ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, e Fernando de Souza Oliveira, que é delegado da Polícia Federal e ex-diretor de operações do Ministério da Justiça. Ou seja, toda a turma do governo Bolsonaro, assessores do governo Bolsonaro e militares. Mas, gente, esse julgamento no STF está sendo um verdadeiro teatro montado, arquitetado. Hoje, curiosamente, o Alexandre de Moraes foi lá no julgamento com uma tipóia, apareceu de tipóia para julgar. A gente sabe que o Moraes, usando a tipóia, é como uma metáfora perfeita. Ele se machuca, mas de fato quem sente a dor são os brasileiros. É só uma curiosidade, mas além disso, o grande fato, o grande absurdo foi o STF ter barrado hoje a entrada de celulares. É isso mesmo. O STF lacrou todos os celulares que entraram hoje para assistir o julgamento, seja de advogados, seja da imprensa, de qualquer um. É curioso que a transparência só vale de um lado. Quando é para investigar a mensagem da Lava Jato, aí tem que quebrar sigilo, tem que fazer tudo. Mas quando é para proteger o STF, aí é tudo segurança. Não pode quebrar, não pode ter liberdade de expressão, não pode nada. Mais um absurdo dessa suposta democracia que a gente vive hoje do STF. E aí, do que essas pessoas estão sendo acusadas? O teatro está montado, você já sabe quem são as pessoas acusadas, mas tá bom. Quais são as acusações? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão ali do Ministério Público, está acusando essas pessoas de 5 crimes muito graves. Primeiro, organização criminosa armada. Lembro você que não tinha ninguém portando arma no dia 8 de janeiro, mas tudo bem. Segundo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Terceiro, golpe de Estado. Curioso, né? Porque hoje o Lula está no poder, ninguém impediu ele de tomar posse. Quarto, dano qualificado ao patrimônio da União. Vandalismo. E quinto, deterioração de patrimônio tombado. Ou seja, essas pessoas estão sendo acusadas de golpe de Estado. Em um cenário em que o atual presidente tomou posse normalmente e está lá, ninguém invadiu o Congresso com arma, não teve nada nesse sentido, mas eles estão sendo acusados de todos esses absurdos. Inclusive o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que a denúncia seja aceita integralmente. Esse julgamento, gente, é para ver se eles aceitam ou não essa denúncia de golpe de Estado desses assessores do Bolsonaro e membros do seu governo. As principais acusações envolvem um suposto uso da Polícia Rodoviária Federal para bloquear estradas no Nordeste durante o segundo turno das eleições, um plano chamado Punhal Verde e Amarelo para sequestrar e até assassinar o Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin, que ninguém sabe como aconteceria, o monitoramento do Alexandre de Moraes por meses, seja lá o que isso signifique, e uma minuta de decreto
que teria sido apresentada ao Bolsonaro, uma minuta do golpe, qual eles têm falado, mas não há evidência nenhuma de que isso chegou nas mãos do Bolsonaro. E aí, essa é a grande farsa das provas que acontece. Veja só, quais são as provas que eles estão usando para embasar essas acusações? Primeiro, a delação premiada do Mauro Cid, que já é muito contestada. Inclusive, a gente teve acesso às gravações em que o Alexandre de Moraes supostamente ameaça a família dele, falando: olha, se você não falar, você sabe que você tem esposa, você tem filhas, então é bom você colaborar. Foi nesse sentido a fala do Alexandre de Moraes, é essa delação premiada e só nessa delação que eles estão se baseando. Depois, eles estão usando mensagens de WhatsApp completamente descontextualizadas, em que uns têm acesso e outros não. O documento chamado Punhal Verde e Amarelo, que nunca foi executado. Um plano que foi talvez até escrito por algum desses assessores, mas jamais posto em prática. Dados de geolocalização que a defesa até hoje não teve acesso. O Alexandre de Moraes fala que o Felipe Martins fugiu para os Estados Unidos e a gente não tem evidência nenhuma disso. Na verdade, as evidências são o oposto, de que ele estava aqui no Brasil. Isso é o que nós chamamos de lawfare, o uso do sistema judicial para perseguir adversários políticos. E no Brasil, quem faz isso hoje é de fato a esquerda. Quando a esquerda é investigada, se fala muito em criminalização da política. Mas quando é a direita que é investigada, aí é um combate às ameaças à democracia e ao Estado democrático de direito. Os mesmos fatos com narrativas opostas. No Brasil, não importa o que é dito, mas quem diz. E aí, o que a defesa está dizendo sobre todas essas acusações? Eles falam que faltam acesso às provas. A defesa, gente, não tem acesso às mensagens do WhatsApp, não tem acesso a esses dados de geolocalização que o Alexandre de Moraes supostamente diz existirem. A defesa alega que o STF também não tem competência para julgar o caso, e o próprio ministro Fux afirmou isso. Esse caso deveria estar sendo julgado na primeira instância, na justiça comum. Eles não têm foro privilegiados para serem julgados no Supremo. A ausência da individualização das condutas. Essas 6 pessoas estão sendo acusadas dos mesmos crimes. Não investigaram um a um, não estão condenando um a um, estão colocando todos no mesmo balaio, acusando todos dos mesmos crimes. Além de que as provas, segundo a defesa, foram obtidas de forma ilegal, com quebra de sigilo, sem a devida autorização. O advogado do Felipe Martins chegou a comparar ele com Jesus Cristo, falando que ele está sendo verdadeiramente crucificado pelo Alexandre de Moraes e toda a sua turma do STF. E o que a gente deve esperar? Muito provavelmente, ao final do dia de hoje, desse julgamento, o STF vai aceitar essa denúncia contra essas 6 pessoas, tornando todos eles réus em uma investigação contra golpe de Estado. Mas a verdade é que a gente sabe que esse julgamento não é sobre justiça, é sobre enviar uma mensagem. Ouse se opor ao sistema e você será o próximo. O STF, na verdade, está criando mártires e cada prisão política fortalece ainda mais o movimento conservador, direita no Brasil e confirma que a gente vive um verdadeiro ativismo judicial. Gente, eu e você sabemos que não houve nenhuma tentativa de golpe. Ninguém foi no Congresso com armas, ninguém tentou matar o Lula, ele está lá, tomou posse normalmente e está governando hoje em dia. A gente sabe que esse não é um julgamento para proteger a democracia, mas sim para criminalizar todo opositor político do Lula e do STF. E se você concorda que o Brasil hoje vive uma ditadura de toga e acha esse caso um completo absurdo, compartilhe ao máximo que você puder esse vídeo para que as pessoas vejam o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente não pode ficar calado diante desses absurdos jurídicos. Espero você no próximo vídeo.